Sim.
paz do Mestre Jesus esteja presente, mais um sábado, né? Realizando aqui a nossa reunião pública, sempre nesse mesmo horário, das 19 às 20 horas. Tem alguém pela primeira vez? Tem alguém? Ou todos são veteranos? Ela aqui, né? Tá. Qual é o seu nome? Léo. Tá? Seja muito bem-vinda, viu? Você vai ser abraçada por todos, tá? Então, né? E aí você também, tá? Palestrante também vindo pela primeira vez. A Casa René Peça a gente já conhece já há muito tempo, né? Alguns companheiros de lá já estiveram aqui também. E, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Qualquer informação a respeito das atividades da casa, estejam à vontade, pode me procurar também, a Jade, a Cileia, né? A única que está uniformizada hoje é só a Cileia, né? A gente usa assim com a camisinha azul para a Eliane também, né? Que aí facilita mais a identificação, né? Qualquer informações sobre as nossas atividades. É uma coisa que nós gostaríamos de lembrar, dar uma olhada, nem que seja para desencargo de consciência, dar uma olhada nos celulares, ver se você desligou, tá? Porque nesse momento a nossa conexão agora ela é com o plano espiritual. Mas se por acaso existe a necessidade de manter o celular ligado, coloque ele naquele sistema que ele vive apenas, tá? Porque às vezes realmente a gente até compreende que pode ser alguma emergência, né? Então nós compreendemos. E caso venha a atender o aparelho, que atenda lá no pátio, né? Porque de repente você pode sem querer começar a conversar, né? O assunto, seja lá o que for, durante o trabalho da palestrante, naturalmente vai atrapalhar, certo? Então, precisando, nós solicitamos que atenda no pátio. Não precisando, como eu já falei, né? A conexão é com o plano espiritual, então a gente vai ficar nesse momento, nessa 1 hora aqui, né? E dentro das atividades da casa, né, nós temos, se você quiser saber, nós temos esses folhetinhos que ficam ali bem na mesa, ali na recepção. Ali você vai ver toda a nossa programação. Entre elas, né, que tem essa hoje, que é das 19 às 20 horas, que é a nossa palestra. E antes nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, tá, que funciona das 17h30 às 18h30. Tá? Sempre aos sábados, aberto ao público. Tá? Em breve também vamos ter o estudo do que é o Espiritismo, né? Às terças-feiras, vai ser que horas? 17 horas. Às 17 horas. Também aberto ao público para você que quer conhecer a doutrina, você que está começando na doutrina, começar a compreender, né? O verdadeiro sentido da doutrina espírita. Bom, já falei dos trabalhos da casa. Vamos chamar então aqui, aliás, deixa eu apresentar para a palestrante, claro. Estamos recebendo hoje aqui, né, com muito prazer, a nossa companheira Daniele Medeiros, lá da Casa René Peça, né? E o tema que ela vai apresentar para todos nós será o perdão das ofensas, tá? Esse é o estudo que ela vai apresentar, o trabalho que ela vai apresentar para a gente. É um tema que constantemente vem sendo apresentado, né? Cada um de nós aí estudar nas casas espíritas é a necessidade que nós temos mesmo, não é verdade? Então, por favor, queria chamar a companheira Jade para ler a página e a Cris para fazer a nossa prece, né? Alguém passando, né? Ela vai precisar do assistente aí. Uma voluntária. Se deixar, eu vou falando e esqueço também. Quando eu vejo, já falei, aí não passou o slide, aí eu tenho essa prática. Boa noite. Boa noite. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui para nessa noite a gente conversar. Não vou dizer que eu vou fazer uma palestra, né? Porque palestra é para quem já está mais à frente. Eu estudo e compartilho com vocês o conhecimento, né? Que eu adquiri estudando um pouquinho. E esse tema, né? Como a gente foi falar no início, até na prece também, é um tema muito atual, né? Nós estamos no momento da transição planetária, né? E a transição é aquela fase que a gente se encontra, onde a gente tem que fazer a transição nossa, interior. A transformação do velho homem, né, para o novo homem.
Então, quais são as bagagens que eu trago das minhas encarnações passadas e que nessa encarnação eu preciso transformar? Melhor não saber, né? Melhor a gente nem saber o que ficou para o passado e vamos caminhando nessa encarnação. Mas que a gente sabe que a gente está aqui para fazer essa transformação, a gente sabe. Não só a transformação interior, mas como auxiliar na transformação do nosso planeta também. Porque a transformação do planeta, ela começa dentro de nós. E nós, né, somos parte de um todo, como a Jaira falou na nossa oração inicial. Somos parte de um todo. Então, se não começar a mudança individualmente em nós, né, como o todo vai se transformar? Então, é cada um fazendo a sua parte. E o perdão é justamente onde a gente deve iniciar. Porque o perdão, ele é o início dessa transformação. Não só o perdão do próximo, mas como o perdão de nós mesmos, o auto-perdão. E aí a gente, né, eu sempre gosto de começar mostrando os significados. O que é o perdão, né? O que significa o perdão? Né? No dicionário a gente tem aí a remissão de uma culpa, né, de uma dívida, a desobrigação do cumprimento de um dever e a disposição de perdoar, né? Que no grego perdoar quer dizer soltar, desligar, libertar, né? Então quando a gente perdoa, a gente está liberando, libertando, soltando. Mas soltando quem? Principalmente a gente, né? Mas o soltar não é só soltar a mão, né? Soltar a raiva, soltar a mágoa, é desprender laços que foram criados, né? Eu diria aqui grilhões, né? Quem já leu aquele livro Grilhões Partidos, né, de Manuel Filomeno de Miranda, é exatamente isso. Quando a gente perdoa, a gente está rompendo os grilhões que a gente construiu com aquela pessoa. Porque às vezes a gente não sabe quando começou aquela contenda ali, porque a gente só está tendo a visão de uma encarnação, a gente só está vendo hoje, o agora, né? Então, às vezes, na minha visão de agora, eu fui ofendida, mas e se a gente for olhar todo o meu processo, né? Vamos dizer assim, o processo da nossa vida pregressa, se eu for lá olhar o processo, será que eu realmente sou ofendida e não fui o ofensor? E essa, vamos dizer assim, essa contenda vem se arrastando ao longo de encarnações, e aí você imagina o tamanho dessa corrente que a gente está preso, né? Então, quando a gente fala de perdão, a gente está falando de algo talvez muito mais profundo do que a gente conhece superficialmente. Ah, perdão é eu vou esquecer. Não, perdão não é esquecer, tá? Então a gente, vou falar mais isso mais lá na frente. Perdão não é esquecer, porque a gente tem memória, né? Então não tem como a gente esquecer alguma coisa. Então o perdão, ele é um sentimento que a gente tem que trabalhar muito mais profundo dentro da gente. E nós que estamos em pleno sábado dentro de uma casa espírita, estudando e aprendendo, muita predisposição a gente tem de estar aqui para se transformar. Então, a gente precisa entender muito bem o que é perdoar, né? Se a gente quer ser perdoado, no mínimo a gente tem, né, que perdoar. Então, quando a gente não perdoa, a gente tem grandes consequências, né? E uma das consequências que a gente tem é justamente esses elos que a gente vai se interligando com as pessoas, né, com os espíritos que a gente vai criando, né? E quando a gente também não se perdoa por alguma coisa que nós mesmos fizemos, né, que a gente fala do auto-perdão, a gente está criando elos com esses sentimentos ou essas ações, ou seja qual for a atitude que você não consegue se perdoar, você está criando um elo dentro de você com aquilo ali, né? Então a gente acaba passando um pouco aqui pelo pensamento também. Quando a gente normalmente pensa muito em alguma coisa, a gente acaba, né, o pensamento cria, não é? Eu tenho uma outra palestra que é o pensamento
olha, eu não quero, o pensamento não está entendendo, não está entendendo a palavra principal. Então, quando você está numa automutilação, porque você não consegue se perdoar por alguma coisa, você está aumentando aquilo dentro de você. Igual essa imagem que a gente vê aí, né? Que a falta do perdão é brasa. Quando eu tenho uma mágoa, ou de alguém, ou de mim mesmo, porque eu não consigo perdoar, eu não consigo me libertar daquilo ali, a primeira pessoa que está sendo ferida sou eu. Às vezes a outra pessoa já foi, seguiu a vida, né? Às vezes não, mas estou eu ali, segurando uma brasa, né? Tomando um veneno e querendo que o outro, né? Porque normalmente a falta de perdão está muito atrelada à vingança também, né? E querendo que o outro se machuque. Estou sendo eu o primeiro a ser queimado e o primeiro a ser machucado, né? E essa falta de perdão, né? Essas situações que a gente cria ao longo das nossas encarnações, elas nos ligam. Nessa segunda imagem, a gente está conectado. A gente é um todo, né? A Jaqueline falou isso na oração. A gente é um todo, a gente está interligado de alguma maneira, né? Nascemos no mesmo país, nascemos no país do Brasil, coração do mundo, né? Quando eu li, abri a páginazinha do livreto de música, eu falei, queria ouvir essa música, foi a primeira que ele cantou. Tá vendo? O pensamento chegou. A gente está num todo, né? Não estamos aqui hoje falando sobre perdão à toa. Não sou eu que estou fazendo palestra sobre perdão à toa, gente. Porque se eu estou fazendo palestra sobre perdão, é porque eu preciso perdoar muita coisa, né? Porque quando a gente senta para estudar alguma coisa, algum tema, né? Quando a gente é convidado para fazer uma palestra, eu sempre digo, a gente não é espírita à toa, né? Porque as nossas dívidas não são pequenas. Já começa sendo espírita, porque você tem que saber da causa, né? A lei de ação e de reação, você já sabe, né, o certo ou o errado, sabe das consequências, já começa por aí. E aí você é chamado para fazer uma palestra, normalmente aquilo que você vai falar é o que você precisa ouvir. Então, ultimamente eu tenho falado bastante sobre perdão, não sei porquê, né? Outra vez eu saio. Porque a gente precisa perdoar, tá? Então, né, a falta do perdão, a Amélia Rodrigues diz pra gente, né? Ela é um tóxico, que ela vincula a sua vítima ao perseguidor. Como? Por laços fluídicos, né? A gente sabe que quando eu pensei na música, ele escutou e cantou a música. Então, quando eu penso, ai que raiva de fulano, ai que mágoa de fulano, isso de alguma maneira vai chegar até fulano, principalmente se fulano estiver na mesma vibração mental que eu, né? Como muitas das vezes acontece de eu pensar em alguém e a pessoa ligar, então a gente está conectado. Então aí você imagina um sentimento tão baixa vibração, né, quanto a falta do perdão, porque a falta do perdão está atrelada à vingança, à raiva, a rancor, a ódio, a vários sentimentos negativos. Então, quando a gente está sentindo isso, a nossa vibração que poderia estar aqui, vai lá embaixo. E a gente vai se conectar com todas as pessoas que estão na mesma faixa vibratória. E aquilo que às vezes era uma brasa, vira um fogaréu dentro de mim. Por quê? Porque às vezes é alimentado por outros espíritos na mesma faixa de vibração que eu. Por outros espíritos que também têm raiva daquela mesma pessoa que eu. Né? Por um passado que às vezes eu fui o algoz, né? Nós fomos algozes em muitas vidas e a gente não sabe, né? Então a Amélia Rodrigues fala, é um tóxico mental que nos envenena lentamente. Então o perdão, ele cura física e espiritualmente, porque se a gente está se envenenando lentamente no mental, o que está no mental vai chegar no físico de alguma maneira. Passa para mim. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? E aí, vocês vão perguntar, e aí? Tudo bem, você já falou isso para mim, e aí? E aí, né, gente, que Jesus falou para gente, perdoar
70 vezes 7 vezes. Então quer dizer que eu tenho que perdoar 200 e... Como eu não sei fazer essa conta. 490. Vou pegar 490 e tô livre? Não, não é assim, né? E aí Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão, né, que pecar contra mim? E aí Jesus fala para ele: perdoai 70 vezes 7 vezes. Então, 70 vezes 7 vezes é aquela continha no 490. A gente sabe que na Bíblia, né, o 7 tem quem faz o estudo mais aprofundado, o 7 tem um significado meio de infinito. Então aí a gente já vê. Mas mesmo que a gente for falar 490, perdoar 70 vezes 7 é cada ofensa, não é cada pessoa, é cada ofensa. Então, e Jesus sempre falou muito do perdão. E quando a gente fala sobre perdão, né, lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 18, Mateus 18, 18, ele fala assim: em verdade vos digo, isso não está errado, tudo quanto ligares na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. O que Mateus está falando? O que eu ligo aqui na terra, que eu faço conexões aqui na terra, eu faço no céu. E conexões que eu desfaço aqui na terra, eu desfaço lá no céu. Qualquer tipo de conexão, boa ou ruim. Então, eu pergunto para vocês: alguém aqui carrega alguma mágoa dentro do coração que ainda não conseguiu se desfazer? Eu não vou nem levantar a mão, né? Se eu estou fazendo palestra sobre o perdão, é porque Jesus deve ter falado: manda ela falar sobre o perdão, pelo amor de Deus, para ver se ela entende sobre isso. Então, gente, a gente precisa entender como é que isso funciona. Porque eu, na minha cabeça, assim, se eu entender como funciona, fica mais fácil de eu botar em prática. Se eu souber que toda vez que eu não consigo perdoar alguém, eu estou carregando aquela pessoa junto comigo, né? E se eu estou com raiva, eu vou ficar carregando aquela pessoa atrás de mim, deixar que aquela pessoa que eu estou sentindo uma mágoa, estou sentindo uma raiva, tome conta dos meus pensamentos, porque é assim que acontece, né? Quando a gente está com uma mágoa, está com alguma coisa dentro da gente, aquilo ali faz o quê? Faz com que a gente não tire aquilo do pensamento. Ou seja, a pessoa que te magoou ou que te ofendeu, né, ou até mesmo a gente, daí eu falo, né, da falta do auto-perdão, tudo aquilo que a gente não consegue trabalhar dentro da gente, domina o nosso pensamento. Então, às vezes, aquilo que poderia ser, que a gente fala de virar a página, virei a página, deixa pra lá, acabou, passou, eu não estou esquecendo, porque está lá no livro da minha vida, né? Eu tenho memória. Eu posso esquecer momentaneamente o que passou em outra encarnação, mas o que acontece nessa encarnação está tudo aqui ainda. Então, o perdão é o quê? É eu lembrar, eu vou lembrar, mas aquela lembrança não me causar nenhum mal, não me trazer angústia, nenhum sofrimento, não me trazer nenhum sentimento ruim novamente. E aí, quando eu lembrar de qualquer situação, ou de alguma pessoa, ou de qualquer coisa que seja, e aquilo não me trouxer à tona todos aqueles sentimentos que eu tive no momento que me fizeram ter raiva, possivelmente eu estou conseguindo perdoar. Mas não é fácil, né, gente? Se fosse fácil, a gente já não estava mais aqui. A gente já estava lá muito felizes. Mas esse é o caminho. Qual é o caminho? Primeiro a gente tem que identificar dentro da gente quais são os motivos que a gente está com dificuldade de lidar com aquela pessoa. E aí, semana passada, vou contar aqui um caso, aconteceu uma situação comigo. Eu fui na justiça do trabalho, eu sou advogada, aí fui resolver uma questão de um processo que nem era meu, era de um colega, fazer um favor. E aí lá eu fui conversar com uma servidora que eu não conhecia, porque eu conheço quase todo mundo, eu sempre lá, não conhecia. E aí eu tive uma desavença com ela. Eu falei, gente, eu estou desavença com alguém, que eu não tenho desavença com ninguém. Mas sabe quando você tem que ser mais firme e a pessoa às vezes entende de forma errada, e aí rolou quase uma discussão.
discussão aí aquilo ali me fez tão mal, eu falei, né? Aí ela, porque você não importa as palavras, né? No final eu falei, olha só, me desculpa, me perdoa se você está entendendo dessa forma, eu não quero em nenhum momento te ofender, mas eu estou aqui, eu tenho que defender os direitos do meu cliente. Então, eu às vezes preciso ser firme, né? E ela vai discordar daquilo ali, enfim. Aí saí, aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei, gente, não é possível. Arranjei uma inimizade na minha vida. Porque a mulher ficou com uma raiva e eu fiquei com raiva também. Eu falei, não vai ficar assim não. Vou resolver isso agora, eu não vou deixar mais uma pendência para essa encarnação. Essa pendência eu não vou levar não. Fui lá no mercado, comprei uma caixa de bombom Ferreiro, deixei para ela. E voltei lá, imediatamente, tá? De sair da justiça, fui lá no mercado e voltei imediatamente. Eu falei, essa pendência eu não vou resolver agora. Aí voltei lá. Quando eu cheguei no balcão, ela, pode deixar que eu vou atender, porque eu já comecei o atendimento dela. Ela veio. Quando eu entreguei a caixa de bombom para ela, desmontou ali. Qualquer sentimento que possa ter ficado entre eu e ela, acabou ali. Ela saiu, não, doutora, não precisava. Eu falei, precisava, porque eu não quero que você entenda que, fique achando que eu sou essa pessoa que você achou que eu não sou, e eu não quero ficar com nenhum tipo de sentimento com relação a você. Ela saiu, veio, me abraçou. Gente, melhor coisa, eu ganhei mais um livro. Olha só que maravilha. Então, mas imagina, às vezes a gente não está no bom dia. Talvez eu não tivesse um bom dia e ela também não. Às vezes eu falei de uma forma, né? E ainda a gente não é perfeita. Às vezes eu falei de uma forma que ela se ofendeu. E ela também não estava no bom dia, e ela me respondeu de uma forma que eu achei que foi ofensiva. E aí eu também talvez tenha, ou seja, a gente entrou na mesma vibração e uma respondeu a outra. Vamos dizer assim, ninguém estava com razão. Mas, se eu deixo aquilo para ela, talvez ela ficasse remoendo aquela raiva e eu remoendo a raiva dela o resto do dia. Entendeu? E eu resolvi, não, vou carregar isso para essa encarnação, não. Chega, vamos resolver isso agora. Então a vida é assim. Porque quantas vezes a gente tem dificuldade também de pedir perdão, mesmo que a gente não esteja errado. Né? Chico uma vez falou, tem uma frase de Chico que ele fala assim, eu prefiro ser o ofendido do que ser o ofensor. Mas mesmo que eu seja o ofensor, né? Mesmo que eu seja o ofendido, eu não tenho o problema de ir lá e pedir o perdão, né? Porque mais corajoso é aquele que pede perdão. Pode passar para mim, já passei, já falei outra coisa, já assim. Então, gente, quantas vezes a gente carrega e arranja grilhões na nossa vida sem necessidade? Imagina que isso poderia ser um grilhão que eu poderia estar arrastando para a minha vida. Mas todo dia não, porque hoje o processo é eletrônico, mas toda vez que eu fosse lá, imagina o mal-estar que ia ser se eu não tivesse resolvido esse problema com ela. Agora, pelo contrário, né? Vou chegar lá, né? Já vou ter uma outra imagem de mim para ela e dela para mim. Então, às vezes, um gesto pequeno faz toda a diferença. Por quê? Porque nem todo mundo... olha só, a gente está aqui. Então, a gente tem conhecimento. Então, a minha obrigação naquele momento tinha que ter partido de mim. Eu não tinha que esperar nada dela. Eu, como espírita, né? Nasci espírita, ou seja, a responsabilidade é bem grande. Que eu nasci desde criança na evangelização, mocidade, estudando, eu faço grupo de estudo e agora fazendo palestra. Se eu não fizesse o mínimo, eu falo, do que eu aprendi ao longo da minha vida inteira? Não teria aprendido nada. Não estaria sendo espírita. Não estaria sendo o verdadeiro espírita, que é aquele, né, que começa a dominar as suas más inclinações. Talvez se tivesse sido 10 anos atrás, eu teria batido boca com ela e ido embora. Mas hoje, depois de algumas palestras sobre o perdão, eu falei, não vou deixar isso. Não vou resolver. Entendeu? Então, gente, né, quando Jesus fala pra gente que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, é cada ofensa.
Se a gente for olhar para trás ao longo dessa encarnação, né, quantas coisas a gente poderia ter resolvido com o pedido de perdão, não importa se a gente estava errado. Maridos, peçam perdão à sua esposa, mesmo que vocês achem que vocês estejam certas. Porque a mulher sempre tem razão, gente. Né? Ela sempre vai ter razão. Né? Então é melhor pedir perdão. Viu? Compra uma caixa de cocô, Ferreiro Rocher, resolve o problema. Entendeu? Não importa quem tem razão. Por quê? Porque quando a gente desencarnar, e aí? Que diferença fez? Que diferença ia fazer ganhar aquela discussão ou não ali com ela? Nenhuma. Na verdade, só ia me prejudicar. Enfim, né? Mas, o que adianta a gente, às vezes, querer ganhar uma discussão? Às vezes, dentro do trabalho, né? A gente tem dificuldades de relação dentro do trabalho com as pessoas. Né? E a gente sabe, principalmente quem trabalha em empresas grandes, né? Às vezes, de uma questão bem competitiva. Mas, se você não tiver o bom senso de saber lidar com aquelas pessoas mais difíceis que estão do seu lado, você pensa o seguinte: é mais uma pessoa que está carregando, vou falar, nas suas costas. Cada pessoa que a gente não perdoa é mais uma que eu estou carregando nas minhas costas. É mais uma corrente que está amarrada a mim e eu estou puxando. Então, gente, né? E aí a gente entra na questão de perdoar com sinceridade, né? Porque às vezes a gente fala, eu perdoo, mas nem que ele podia se ferrar, né? Quantas vezes a gente ouve isso e vê as pessoas falando, né? Ah, não, deixa isso para lá, eu perdoo, né? Não quero saber. Mas quando a pessoa acontece qualquer coisinha com aquela pessoa, a gente, bem feito, tá vendo? Mereceu, teve o que mereceu. Imagina se a gente tivesse o que a gente merecesse também, né? Só Deus sabe. Então, gente, quando a gente fala em perdoar, é realmente a gente não querer o mal do outro. E aí entra a questão de perdoar com sinceridade, né? É a gente abençoar aquela pessoa que nos fez mal. Porque quando a gente perdoa, a gente está querendo o bem do outro também. Não só o nosso, mas o bem do outro. Passa para mim, por favor. Né? Então, quem perdoa, né? Era uma frase que estava antes, que a gente, quando a gente está perdoando, a gente está crescendo. Ou seja, quando a gente está perdoando, a gente está desfazendo grilhões, rompendo laços fluidos que a gente está preso a outras pessoas. Né? E quem recebe o perdão, né? A pessoa vai se renovando. Às vezes a pessoa não aceita aquele perdão no momento, mas a gente depois, vamos dizer assim, a gente depositou o perdão lá na caixinha do perdão dela. A hora que ela quiser, ela vai lá e pega. Mas a gente já desfez o nosso laço, a gente já ficou mais leve, a gente já subiu mais um degrau aí nessa caminhada. Então, o perdão é nos libertar, né? E aí, a gente vai lá, eu trouxe do Evangelho Redivivo, eu não sei se vocês aqui têm o estudo, né? O Evangelho Redivivo é o estudo da FEB, da Bíblia. A gente faz até online lá na Casa René Peça, e tem outras casas também que fazem online, e a FEB também faz, né? Quem gosta de estudar a Bíblia é bem interessante e vale a pena. E aí lá, né, a gente está no tema 48, o poder, a gente está no Evangelho de Lucas, o poder do perdão, né? Quando a gente aqui a gente está falando de revidar, né? Eu já até falei sobre isso, é que eu falo, às vezes eu falo, quando chega no slide eu já falei, né? A gente fala muito de revidar, né? Então aqui confirmando exatamente o que eu falei, quando a gente revida, a gente está vinculando, né? Se vinculando a vítima e o perseguidor. Estou fazendo mais um elo de corrente na minha vida, mais um vínculo com alguém. Por quê? Porque eu quero que ele se ferre e o outro também deve estar lá com raiva de mim. Então, quando a gente realmente perdoa, a gente está rompendo esse grilhão, né? A gente está deixando, né, de arrastar mais uma pessoa na nossa vida. Passa, por favor. E aí, o perdão é o único
antibiótico mental suscetível de extinguir as infecções do ressentimento no organismo ou no mundo. O que Emmanuel quer dizer para a gente com isso? Né? Por que um antibiótico? Porque o antibiótico mental, né? Por quê? O que é um antibiótico? O antibiótico ele combate, né, as infecções, né, no nosso organismo. Não sou médica, então não sei falar tecnicamente. Então, o básico é isso. E por que antibiótico mental? Porque quando a gente está, né, nessa ideação de raiva, de ódio, de rancor, além dessa questão que a gente faz a vinculação mental com o outro, a gente desce nosso padrão vibratório e às vezes a gente começa no nosso espírito, perispírito, a criar larvas mentais, né? Quem já estudou mais profundamente aqui mediunidade e tudo mais, já ouviu falar sobre isso, né? Os ovoides, né? A questão da monoideia, as larvas espirituais, né? Que são colocadas na nossa mente. Então, você imagina que tipos de doenças espirituais que começou lá com uma raiva, com rancor, com ressentimento, vou dizer assim, que começou com a falta de um perdão, começou com um problema que não foi resolvido, e aquilo ali foi tomando uma proporção tão grande, né, a nível espiritualmente falando, que a gente tem larvas, ovoides, e o que essas ideações mentais vai jogar para o nosso corpo físico, né? Porque a maioria das nossas doenças do físico começam no espiritual. Então, que tipo de doença eu estou causando em mim? Então, quando eu não falo de antibiótico mental, por quê? Porque ela vai extinguir, né, essas infecções do nosso corpo. O perdão, olha só, o perdão é um remédio, né? Ela vai extinguir as infecções do nosso organismo antes disso chegar no nosso físico. Então, quantas doenças a gente pode evitar só perdoando as pessoas, né? A gente sabe que uma das grandes causas do câncer é o ressentimento, é mágoa. Então, quantas pessoas ainda têm essas dificuldades e acabam não conseguindo se libertar, e o corpo que vai padecer. Se a gente tem um remédio, Jesus falou, vós sois deuses, ou seja, nós temos o poder de nos curar, de nos adoecer também. Então a gente tem um medicamento para muitas doenças que são acometidas na humanidade. Quantas pessoas hoje têm pânico, têm depressão, né? Tem tantas mazelas, e além das mazelas físicas, né, que são causadas também na questão espiritual, que poderiam ser evitadas se a gente perdoasse. E aí eu falo também, gente, do auto-perdão, tá? Porque às vezes a gente não teve nenhum rancor com outra pessoa, não teve nenhum problema com outra pessoa, mas a gente não consegue se perdoar por algo que nós mesmos fizemos. E aí a gente se cobra, né? Entra aquelas monoideias, a gente se cobra, a gente começa a adoecer, né? A gente se automutila porque a gente não se perdoa, né? Porque a gente está num caminho de autodestruição. E aí Paulo, né, sei lá, do Evangelho segundo o Espiritismo, o apóstolo Paulo, ele fala pra gente, né, que perdoar os inimigos é pedir perdão para nós mesmos, né? E perdoar as ofensas é se mostrar melhor do que a gente já foi. Então, quando a gente fala, né, de perdoar, e a gente, no Pai Nosso, a gente fala o quê? Perdoa, né, à medida que a gente quer ser perdoado. Então, se eu peço a Deus para me perdoar, mas não perdoo o meu irmão, como que eu vou pedir para Jesus perdoar os meus erros? Como que eu vou pedir para que Deus perdoe os meus erros se eu não consigo perdoar o meu irmão?
pessoas, às vezes, que estão do meu lado. Eu não consigo, às vezes, perdoar meu marido que não lavou a louça. Que eu fico ali remoendo que ele não lavou a louça. Falei para um casal de amigo meu, falei, gente, quer resolver esse problema? Compra uma lava-louça. Resolve o problema. É menos um problema no casamento. A gente pode evitar os problemas, né? Vamos evitar. Perdoando, comprando a lava-louça, entendeu? Então, quando a gente resolve, né, seguir em frente, a gente está aqui nesse mundo para desfazer os nossos elos do passado. Se a gente criar mais elos nessa encarnação, a gente vai ter que continuar desfazendo elos. Eu digo elos ruins, né? Porque os elos bons a gente vai levar para o resto da nossa vida. Mas se a gente não consegue desfazer os do passado e ainda cria mais, a gente está tomando o caminho contrário que a gente deveria tomar. Então, gente, mais uma coisa eu quero dizer. Eu não fico lendo não, mas eu deixo, porque eu gosto, às vezes tem gente que, eu quando estou assistindo palestra, eu gosto de ler, gosto de ver, tá? Então, uma coisa que eu vou falar, porque às vezes a pessoa fala, Dani, você fala em perdoar, mas e aquele companheiro que bate, né, que causa violência psicológica, violência física, humilhações? Gente, mais uma vez, perdoar não é esquecer. Perdoar não é ter que conviver eternamente com aquela pessoa. O perdão fala muito mais sobre você do que sobre o outro. Então, né, quando a gente está diante de um companheiro difícil e aquele companheiro não quer mudar, não quer caminhar na evolução junto conosco, a gente perdoa, mas a gente segue o nosso caminho. Porque a gente também tem que saber abrir mão de deixar aquela pessoa seguir o caminho dela sozinha, para saber trilhar novos rumos. E a gente vai seguir o nosso. Não quer dizer, porque o outro não muda, que eu vou ficar eternamente tentando mudar o outro. Perdoar não é mudar o outro. Perdoar é mudar a mim mesmo. É sobre eu não carregar um ressentimento, não estar com uma brasa queimando dentro de mim. Mas não quer dizer que eu tenha que voltar para um mar onde a pessoa apanha, onde sofria, né, violências psicológicas, porque o que a gente vê muito hoje em dia é isso, né? Não quer dizer que você vai voltar para aquilo, mas quer dizer que você vai deixar aquilo não te fazer mais mal e vai seguir, porque você está perdoando, você está deixando o outro não te fazer mais mal, nem dentro de você e nem fisicamente, e você vai seguir o seu caminho. Porque quando a gente não consegue se libertar daquela pessoa, a gente está arrastando aquela pessoa para o resto da nossa vida. Então, como que você se liberta de algo se você carrega aquilo junto de você? Encarnações a fio. É difícil, né? Mas... E aí, né, Paulo continua que o verdadeiro perdão, né, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse o único que vos será levado em conta. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. Aqui ele fala esquecer as ofensas, não fala esquecer aqueles fatos que aconteceram. Você não vai esquecer porque a gente tem memória. Mas a ofensa, aquilo que te magoa, né? Porque às vezes a gente, quando lembra de uma determinada situação, aconteceu isso, a gente sente a dor novamente. Então, quando a gente lembrar de um fato e aquilo não doer mais, isso é o perdão, né? E às vezes a gente fala,
quando eu dei aula para evangelização, a gente falava assim, Jesus perdoa. Aí todo mundo perdoa. A gente, não, Jesus não perdoa. Aí as pessoas, não perdoa, como assim? Porque Jesus não se ofende. Deus não se ofende. A gente se ofende. Então a gente precisa perdoar. Porque a gente tem mágoa. Então a gente tem que perdoar. Né? E Jesus, espírito, né, mais evoluído que já teve aqui no nosso planeta, nosso governador, ele foi o que mais ensinou para a gente sobre o perdão. Mas ele não ensinou com palavras, sim, né, porque ele trouxe as mensagens. Mas Jesus, ele exemplificou tudo aquilo que ele ensinava. Né? Porque a gente fala pelos nossos atos, e não só com as palavras, né? Aqui, o verdadeiro perdão se reconhece muito pelos atos do que pelas palavras. Então Jesus, ele nos mostrou com os atos dele. Qual foi o maior ato de Jesus? Pode passar para mim. Qual foi o maior ato de Jesus na cruz? Né? Ele falou, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava sendo condenado, crucificado, apedrejado, sem ser culpado. E ele ainda pediu perdão, para que nos perdoasse, porque a gente não sabia o que a gente estava fazendo. Realmente a gente não sabia o que a gente estava fazendo. Então, o maior exemplo que a gente tem é aquele que foi mais ofendido, sendo inocente, ainda teve a grandeza espiritual de pedir a Deus que nos perdoasse. Pode passar. Acho que esse é o... Acho que já está no finalzinho. Então, gente, né, a virtude que a gente precisa praticar é o perdão. Né? E essa foi a derradeira lição que Jesus deixou para a humanidade. Ele deixou, né, aí na página, né, de Carlos Bacelli, ele fala justamente isso. Né? Foi a mensagem derradeira que ele deixou no último momento, exemplificando. Né? A gente, como espírita, a gente sabe mais. Né? Aquele que traiu ele, né, Judas, né, que a gente hoje jamais perdoaria uma situação dessa. Acho que eu digo por mim, eu teria muita dificuldade de trabalhar aquele perdão. Mas a gente está falando de Jesus, eu ainda estou caminhando, tá? Eu ainda, né, me estranho, dou uma caixa de bombom para me pedir um perdão, mas ainda tem coisas que eu tenho dificuldade de pedir perdão. Né? Porque somos humanos, tanto que eu estou aqui falando sobre perdão, porque é para eu introduzir bastante isso na minha mente. Então, o que Jesus fez? Né? Judas o traiu, depois da crucificação, Judas, né, se suicidou, e a gente sabe que Jesus foi aonde? Logo a seguir desencarnando. Foi buscar Judas, né? Então, quer mais exemplificação de perdão do que isso? Ele foi lá buscar, salvar, resgatar aquele que o traiu, como o sinal mais profundo do perdão. Porque o perdão, gente, é libertar. Libertar o outro de nós e nos libertar daquele a quem a gente se prende. O perdão é o caminho da nossa transição individual, de deixar nós, como os velhos homens do passado, né, que era olho por olho, dente por dente, para os homens que, quando levam uma bofetada, oferecem a outra face. É difícil, mas a gente está aprendendo a fazer isso. Isso passa pela transformação de nós em pessoas melhores e dignas de poderem estar no mundo de regeneração. Então, se a gente quer acompanhar a evolução desse planeta e continuarmos aqui, a gente precisa aprender a perdoar. Porque só assim a gente vai ter dentro de nós mais bondade do que maldade.
olhar para o outro que nos fez mal e não desejar a ele o mal. Desejar a ele. Espero que ele enxergue e se transforme. Porque eu não carrego mais esse mal dentro de mim. Eu não vou deixar para amanhã um perdão que eu posso dar hoje. Reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho. Jesus falou. E é o que a gente tem que entender. Então, meus irmãos, eu encerro hoje pedindo perdão a vocês, né? Se eu não fui muito profunda ou se não foi exatamente o que vocês esperavam ouvir, e que a gente comece a colocar em prática esse perdão para a gente se libertar de todos os grilhões que a gente tem. Boa noite.